Boa noite, deusas e deuses. Sejam muito bem-vindos ao Afrodite Podcast. O programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 21 horas, neste canal. Estamos aqui para falar mais uma vez do universo feminino com profundidade e o melhor, sem mimimi. Hoje a minha convidada é a psicóloga Luciane Torres, especialista em crianças. Para não dizer, né, especialista em psicoterapia infantil, aquela coisa toda, para não enfeitar, porque o nosso papo aqui não é para enfeitar, é para falar a realidade, tá bom? Bem-vinda, Lu! Ai, muito obrigada, Kelly. Olha aqui, ó, já quero começar o seguinte, como é que é esse negócio de pandemia, pós-pandemia, né, com as crianças no consultório? Já vamos pro fight. Já vamos entrar no assunto. Bom, tu sabe que a pandemia foi um grande desafio para todos nós, né? Agora, o que desencadeou é outra coisa, né? Então, assim, o que acontece? A demanda do consultório cresceu muito. Das né? crianças. Em função das crianças. Tá. E uma coisa que me chama muita atenção são as crianças pequenas. As crianças entre 2, 4 até 5 anos. Achei que seriam as mais velhas até. E isto que, assim, ó, parece que essas tiveram uma dose, assim, de carga maior. Que no final são perdas. Né? O que seria essa carga maior? Essa carga maior foi a falta de socialização, né? A falta de convívio com os avós, com madrinha, tios e tudo mais. É aquela rede maravilhosa que eu adoro pro final de semana. Não, e tem que ter, né? Urgente, gente. Tem que ter. O que acontece, né, Kelly? Assim, uma coisa que fica, assim, solta aos olhos é a relação dos pais com estas crianças na pandemia. Isto é, o tempo que eles estavam dedicando a essas crianças, né? Então, antes da pandemia, eles tinham uma assessoria muito grande, né? De babás, né? Ah, sim, por conta de toda a história, escola, vai aqui, vai ali. Então, assim, uma coisa que eu falo, que às vezes a criança é um mini executivo, porque ele tem... É sério, né? Assim, a gente tá aqui pra não ter mimimi. Não é sem mimimi, total. Exato. Que crianças, assim, que antes da pandemia, e agora tá voltando, mas antes, pra te ver o estrago que isso deu, tinham agendas lotadas, assim. Ah, hoje eu tenho aula de natação, eu tenho fono, eu tenho psico, eu tenho dentista, eu tenho aula de inglês. Eles são super, né, estimulados. E isso não é legal. Tá? Super estimulação não é Não legal. é legal. Assim, ó, é legal a criança ir à escola, que as escolas são super bem preparadas, né? Eu já tava pensando em fazer tudo isso com meu filho, então fazendo tudo errado, gente. Adorei aqui já a consultoria. O que acontece? Tu pode até esperar, mas criança de 2 a 5 anos tem que ter as fases, né? Ah, sim, porque a gente tá falando de 2 a 5, claro. eu tô Não, é falando... que eu tô pensando no meu, que já tá com 5 e lá vai, né? Então, assim, ó, só pra gente se localizar, que eu quero focar nesse de 2 a 5 anos, que é a revolução, né? Porque essas crianças, em 2020, quando deu a parada, elas ficaram em casa. E o quanto isso foi prejudicial? Que desespero, gente. No cognitivo, né? Assim, elas não são crianças sociáveis, têm dificuldade quando chegam na escola, eles estão dependentes dos pais, né? Ah, mas me diz uma coisa, isso não tem também uma questão, porque eu fiz um movimento, quando veio a pandemia, meu filho tava com 3 anos, né? Sim. Então, assim, ó, eu fiz um movimento que foi de trazer alguém pra trabalhar dentro da minha casa, Sim. mesmo que com máscara, com não sei o quê. Bom, porque eu fui desapegada e eu não tenho problema nenhum em falar sobre Sim. isso, tá? Realmente, eu fui essa pessoa desapegada. Mas, ok, com cuidados básicos e tudo mais, algumas combinações. Mas eu desde a relação, né, que eu disse pro meu marido, olha só, querido, vai trabalhar, que senão é o casamento, né, aquela coisa toda. Eu acho que a comunicação. Mas eu não me vi preparada pra estar com meu filho 24 horas. Exatamente. Tu e o planeta, né? Ah, amém, não tô me sentindo Exatamente, um ET. porque assim, ó, também não vamos julgar e Claro que colocar não. e culpa. Não vamos colocar a culpa nos pais, porque realmente ninguém estava preparado para Sim. isso, né? Nem a gente, nem as crianças e o mundo inteiro. Então, o que aconteceu? As pessoas criaram um nível de estresse, agora falando nos pais, Tá. né? Que assim, ó, tem que trabalhar, né? Tem que ter um movimento na casa, alguém tem que sair para trabalhar e tem que tentar manter o que tu fizeste foi bem, né? Para não dar um buraco negro na família, né? Não, porque não tinha como. Ou ele vivia uma semana na casa da minha mãe, o Sim. tempo inteiro, que aí pegou, claro, uma parte do verão e tudo mais.
pra eu poder fazer as minhas coisas. E ele também se divertir, porque não Sim. era pensar... Uma coisa importante, tá, gente? Claro, deixar claro aqui. Não é que eu, Kelly, não goste de estar com meu filho, mas eu acho que uma criança que já tem uma rotina, Sim. ele ia fechado num apartamento, não podendo Sim. frequentar a área social do condomínio, etc e tal... Ele começou a ficar só na TV, e eu já não gosto desse tipo de Sim. estímulo, entende? Não, e uma coisa que tu falaste. Uma criança que não tem rotina, ela fica desorganizada. Né? Então, criança, pais, por favor. Criança, eu sempre falo assim, ó, dos 3 R's. Tem que ter rotina, regras e respeito. Ai, tá? adorei essa. 3 R's, Check. né? Anotadíssimo. Então, assim, as crianças, no que elas saem da rotina, tu sabe que começa aí as manhas, né? As manias, os tiques, né? Isso eu tenho percebido muito, sabe? Eu ia te comentar. O meu filho, ele tem uma característica parecida com a minha, assim. Ele já é mais da vida, ele é do Sim. mundo, né? E ele foi se mostrando assim. E eu, por várias vezes, me questionei, né? Sim. Mas ok, aí fui vendo também o seguinte, cara, ele tá feliz sozinho com ele. E assim, ok, que não só pela minha formação, mas eu acho assim, como pais, a gente precisa tolerar o espaço do filho e fazer com que ele desenvolva. Esse é o meu ponto. Será que também um pouco disso, esse apego, essa não socialização, não tem a ver com os pais que não permitem e que, na verdade, fizeram assim, Sim. botaram numa bolha na pandemia, porque todo mundo ficou numa bolha, mas digo uma mini bolha. Muito. Não, e essa tua visão, que ela engloba, né, tudo, eu tava pensando, olha, isso é bem o que a gente vê na clínica. A criança, aquela extensão dos pais, sabe? Que é uma criança que aí fica presa e não tem autonomia. Ela chega lá no parquinho, na praça, na escola, ela se encolhe toda, ela não é afetiva, ela parece que tá fechada realmente numa bolha. Essas crianças têm um prejuízo enorme, porque elas não vão socializar, né? Vai demorar muito Imagina mesmo. isso na fase adulta, né? Ou seja, vai ser uma coisa já retardada, entre aspas, né? Mas assim, a prevenção, eu tô dizendo, teve um boom, né, dessa questão de saúde mental ultimamente, porque a prevenção na primeira infância é ouro, né? Como a gente fala. Porque, na verdade, essas crianças não são como nós, até os filhos dos nossos amigos. Ninguém teve este período de 2 anos com um corte, né? Mesmo assim, tu fez muito bem, fez o esforço, continuou trabalhando para que ele não tivesse tantas perdas. Mesmo assim, por um período teve. Com certeza. Né? O afastamento que eu te disse, dos avós, das madrinhas, aquela coisa assim que o pânico foi geral, né? Foi, e além de geral, mas daí eu fico pensando, será que as pessoas... Aí a gente entra na história do que veio primeiro, né? Se o ovo ou a galinha. Porque assim, ó, o que gerou primeiro? Foi a pandemia ou muitos pais também se aproveitaram da condição de pandemia para botar debaixo da asa real? Porque isso já tá neles, entendeu? Exato, porque isso é um ponto muito forte que eu trabalho. Tem pais que o filho vem ali a serviço do narcisismo. Né? Não veio porque ele vai ser um ser separado do pai. Vamos falar a verdade que tem pais que têm o projeto de ter um filho, ok, né? Que é um sonho que eles estão abertos a se doar. Porque ter filho não é fácil, educar não é fácil, né? Eu tô dizendo que tudo requer um investimento de vida. Então, né, vamos combinar que não é porque a minha amiga, porque a fulana, porque a minha prima, porque sei lá quem tem filho que eu vou ter. Sim, tipo, não é feito boiada, aquela coisa assim, não, porque tem que ter. Não. Exato. E não é pra qualquer pessoa? Realmente não é. Tá? Não, porque eu tenho um cachorrinho. Primeiro eu fiz esse exercício. Eu tive um cachorrinho, né? Aí pensei, se eu conseguir cuidar do cachorrinho e eu tiver afeto por ele e isso não me atrapalhar no dia a dia, eu construir uma relação com ele, e sabe que ele foi quem me deu o ok, tipo, quando eu decidi assim, eu acho que eu quero ter um filho. Foi ele, porque ele é um cachorro que tem limite, ele é um cachorro... Ele tem os 3 R's? Quais são os 3 R's? Repete aí. Rotina, respeito e regras. Ele tem. Então tá bom, tá tudo lindo. Aí a partir disso eu me senti pronta. Eu disse, poxa, mas se eu consigo cuidar dele, né? Eu consigo cuidar de um outro ser. Porque ele precisa comer, claro que ele demanda muito. E pais, mães, eu não tô aqui comparando pets, né, com crianças. Mas eu estou dizendo que sim. Inclusive, muita gente não podia, na minha opinião, nem ter
cachorrinho, nem... a gente até brincou há pouco, nem peixe, né? Então, essas pessoas deveriam pensar o seguinte... Pega esse desejo de ser pai ou de ser mãe e coloca ele em outra coisa, né? Não. Sei lá, desenvolve, porque a pessoa tem que se conhecer. Exatamente. Mas esse treino que tu fizeste foi ótimo. Porque os pets, eles têm... Tu consegue ter a ligação de um amor genuíno. Né? Exatamente, o amor genuíno. Então, não vamos ser hipócritas que existe uma energia, existe um amor real na relação com os pets. Mas né? certamente. Tanto é que eu chamo ele de primogênito. E tá certo. E assim, ó, e se tu não tem aquele amor e aquele limite assim, pá, o cachorro fez xixi, fez cocô, ai que saco, ai que droga, não sei o quê, não quero. Ah, bom, Então, não é pra aí ti, compra um boneco, né? Então, assim, ó, começa ali, esse é o sinal, né? Então, assim, tu imagina uma criança que tu sabe, tu é mãe, né? Que quando nasce a demanda é pra lá de pesada. Em nome de né? Jesus. Que uma coisa assim, eu sei que a gente tem muito assunto, mas tô desenrolando assim, ó. Não que é isso. Na verdade, assim, ó, quando os pais resolvem ter o filho naquele padrão narcísico, eles não pensam que a criança, ela tem uma demanda muito grande. Porque tu sabe, sai lá da maternidade, chega em casa, é o caos. Não, o é o que eu caos. digo, é vida real, assim, né? Então a gente sabe que chega em casa, é cólica, não dorme, parece que dá um surto, né? Não, mas ferra tudo. E aí o que acontece? Se tu não tem um companheiro, se tu não tem uma ação ali, né? Umas pessoas que te ajudem, que eu digo, tu também tem que pensar, né, no custo de tudo isso. Tu tem que estar bem assessorada. Tu vai à loucura, porque tu não dorme, tu não come, tu não se acha mais bonita. Não, é tudo ruim. Tu tem dor, tu tá se recuperando. Então, não é pra qualquer um ter filhos. A gente vê muito esse projeto de mães independentes, assim, eu vou ter filho. Tá, uma coisa é assim, ó, eu lá atrás, quando não sabia bem o que ia fazer da vida, vou congelar meus óvulos na dúvida, né? Porque a gente chega perto dos 30, os obstetras já começam a tocar o terror, né? Na questão do óvulo, que envelhece, não sei mais o quê. Mas, gente, eu acho que entrar no terrorismo é que é o problema, porque aí a criança ela já vem a serviço de... Exato. E a serviço de manter, às vezes, um casamento que já tá na beira da falência, tá, né? mas só um pouquinho, em 1940 a gente já sabia que não funcionava. Exatamente. Parece que não aprenderam, né? Outra coisa. Existe isso ainda, viu? É isso que eu queria entender. Aí eles chegam no teu consultório com essa demanda. O teu foco, né? Tua especialização em criança. Aliás, parabéns, porque eu sou psicóloga, mas eu não faria essa especialização já, né? Mas ok. Aí os pais, obviamente, como de praxe, sabemos que há uma entrevista inicialmente com os pais. Se são casados juntos, né? E se separados, faz separado. Sim. Beleza. Eles se dão conta da participação deles, da contribuição deles nesse momento que a criança se encontra? Muitos não. Porque o que acontece? Até eles chegarem no consultório, tem um longo caminho, o da aceitação. Quer se debater. Se debater que ninguém ganha voto, que eu digo porque assim... assim, todo mundo quer o filho perfeito, né? O meu filho, não. Não, porque quem dá o sinal, quem dá assim, o teu filho está apresentando isso, aquilo, muitas vezes é a escola. Amém, obrigada, escolas. As escolas são maravilhosas. Excelente. Porque elas fazem um papel... Também acho. Né, que às vezes ninguém tá com aquele olhar. Então, elas veem as coisas muito mais rápido. Escolas boas, né? Escolas boas, né? Assim, eu não tenho experiência, né, com uma classe mais, né? Menos favorecida. Mas, enfim, claro, todas as crianças merecem cuidado, amor. Não, com certeza. Saúde, educação. Pô, o mínimo, né, que a gente diz. Mas isso passa por saúde mental nessa fase. É muito importante, porque tudo já confunde. O mundo já te enche de informação, né? Já é uma demanda a lá louco, né? Então, assim, ó, pra gente continuar. Quando eles chegam no consultório, às vezes contrariados, né? Já meio puto. Já vem aquele clima ruim. Já puto, assim, na minha fala, já puto da cara, que assim, a escola me diz tal coisa. Aí chegam ali, fala tu, sabe? Eu disse que clima, gente. Aquele clima maravilhoso. E tem algum case pra contar? Aí conta um case pra nós. Assim, ó, na verdade, como a gente tem o sigilo, mas tem coisas que são pra todos, tá? Claro. Que é esse início. Vim aqui porque a escola falou. Sim. Tá? Eu acho que não precisa.
Ai, Jesus, aí já a guerra familiar ali instalada. Aí tu já vê a sintonia do casal. Cala a boca que eu que vou falar agora, tá? E assim tu nesse já vê nível. o cenário. Pobre Bom, criança. Sim, daí tu já pensa, gente, mas nem conversaram antes de vir. Sim. Ah, porque no meu tempo se resolvia com a chinelada. Ah! Opa! Ai. Ai, Então, assim, amado. e são pessoas que eu digo, não é ignorância, não é falta de informação. E nem de grana, né? Exato. Nem de condição Não, social, eu tava pelo dizendo, contrário. isso não difere, porque eles não adianta. Eu digo, tem pessoas que elas não têm a coisa ali da troca, né? Do amor, do afeto. Porque eu digo, não vamos também, assim, ó, rotular. Ai, o pai da fulana é separado. Ai, Não, eu sou filha de pai separado, tá tudo certo. né? E eu tenho case de sucesso, então, né? Então, eu digo, tem coisas, não tem que justificar. Porque isso dói no pai, dói na mãe, porque o filho, não tá aprendendo, não tá socializando, tá fazendo cocô nas calças com 3 anos. Bah. Tem muitas questões que todas são relacionadas à saúde mental. Né? Então, se tu pega nesse viés assim, de 2 a 5 anos, a gente consegue construir, né, um outro caminho. Tá, e daí esses pais, um que manda calar a boca, normalmente eles são casados? Às vezes sim, às vezes não. não. Tá, e É. quando tu acha que entre serem casados e não, tu acha que funciona melhor com qual? Com os que são casados ou os que não são, por exemplo? Que daí tu consegue conversar melhor, de repente, com que Sim. vai conversar separado, né? Ai, o que acontece de tudo. Tu sabe que antes eu pensava que seria mais difícil com os separados, e não é. Eu ia te dizer que eu tinha uma suspeita, eu só queria... Porque os casados, eles continuam indo pra casa e fazendo a DR daquilo ali. E sempre tem um que quer valer a sua Ai, gente, né, desnecessário. ideia. Só que, assim, educar uma criança, se tu tá ali casada, vocês estão compartilhando da projeto. vida. Exato. Isso. Né? Então, o que acontece? Agora tu abriu também um leque, que só porque é tanta informação. Claro. Existe muito também, Kelly, assim, ó, os pais que estão se separando, tá? E vão lá pra... Ai, porque o fulaninho, antes da escola, de qualquer coisa, tá? Só que as crianças... Antes de aparecer qualquer coisa. Sim, são muito de boa, assim. As crianças, elas não têm preconceito, elas são abertas, sabe? Elas só reproduzem o preconceito quando elas ouvem. Olha, gente, quanto isso é importante, isso que a Luciane tá Sim. trazendo. Porque, assim, ó, a gente, ao tomar uma decisão, a gente às vezes esquece, né? Que a gente é ser humano antes de ser pai e mãe. Sim. E aí as decisões ficam a cargo de, e o impacto no fulaninho, e o não sei o quê. Sim. Só que daí tu fica lá mal resolvida, né? Fudida, vou usar esse termo, né? Tipo assim, vivendo uma vida de merda e pensando, não, mas é pelo fulaninho. Pô, se tem uma coisa que eu vou te dizer que eu agradeço aos meus pais é que eles se separaram e não ficaram vivendo uma vida fake. Ótimo. Porque eu veria isso. Sim. Não, e a criança sente a atmosfera, né? Claro! Não, e outra que agora tu falou uma coisa assim, ó. Tem ainda, eu digo, todo mundo trabalha hoje em dia, né? Quem é que não vai trabalhar em função, porque todo mundo tem as suas, né, seus projetos, suas coisas. E o que acontece? Ainda existe mães que usam o filho como moeda de troca, de negociação. Não tô acreditando. Sim, 2022, sabe? E são, Gente. assim, né, empresários, né, donos de... E tu não tem vontade de dar uns tapas na cara. É que olha, gente, eu sou psicóloga. Mas é que assim, ó, eu não fui pra área clínica por isso, porque eu sou muito objetiva. Sim. Embora a gente saiba que tem uma especialização, né, focada, eu não tenho paciência. Bom, pra infância muito menos, porque eu sei que a gente depende dos pais. Sim. Não, isso é bem complicado, porque assim, ó, ou o casal briga na tua frente, ou eles brigam quando vão pra casa e dizem que a psicóloga é uma louca, não? Sempre. E que nada do que vai, né, que ela vai falar vai acrescentar e que vamos terminar por aqui. Aí eles boicotam o tratamento da criança. Sim, só que depois eles voltam. Sempre não resolve Porque nada. a coisa foi lomba abaixo, né? Sim, ou seja, do que tava ruim, o que tava pro ruim pior. fica menos. Aham. Então, assim, ó, ainda tem isso, porque aí são 3 pessoas, né, ali. É bem complicado, né? O que me faz trabalhar ainda com criança, porque eu tenho, assim, ó,
o afeto. Eu acho que a Tu gente gosta dessa trabalha troca? com carinho e, assim, preconizando a criança, Uhum. né? Porque eu digo, se dá pra salvar, vamos salvar a criança. Não, com certeza, porque é mais Né? um ser, né? Que eu acho que isso é aquilo que tu falaste do narcisismo. Eu acho que seria Isso. importante. A gente não pode olhar pra criança agora, com a idade que ela tá. A gente tem que olhar pra criança assim, ó. Tá, e ok, quando ela chegar, quando ela for um adulto ou um adolescente, que ela tiver que Sim. socializar com os colegas, que ela tiver que entender a hierarquia de trabalho, de... Eu fico pensando sempre nisso. Sim. Não é que eu me culpei, mas culpa não, porque culpa realmente é algo que não me Não. pertence. Realmente. favor. Mas eu questiono assim, tá, será que eu não tô sendo solta demais com meu filho? Será que eu não tô... Sim. Só que o que eu percebo na nossa relação? E aí eu tentei fazer uma leitura. Comigo, ele é muito mais da tarefa, ele é mais expeditivo, ele não é aquela coisa do mimimi, Aham, pra depois. porque eu não sou. Sim. Então, obviamente, a gente não construiria uma relação Claro. baseada no que Não. ele já tem com o pai dele, entendeu? Sim. O pai dele é aquela coisa. É mais ai, permissivo. total. É tipo assim, tem que pedir alguma coisa no pai, Sim. né? Mas também remédio, dor, não sei mais o que, tarefa, quero aprender a tirar a louça da Sim. máquina, já tá lavando o prato, porque não sou palhaço Sim. também, sozinho. É ótimo. Mas tem uma coisa que tu tá falando que eu vou vendo. Olha o que é legal. Porque as crianças, elas têm que ter um sinal ali que existe uma hierarquia, que não é a casa da mãe Joana. Mas total. Ai, Olha a minha cara de quem porque permite assim, mais uma ó, o que acontece? As crianças, elas estão assim, soltas. Elas chegam em casa, aí quer tomar banho? Não quero. Quer comer? Não quero. Mas quer, já começa aquela pergunta, quer? Por quê? Porque não tem rotina e não tem regras. Qual é o resultado? Não tem respeito. Porque Gente, eles esses não... 3 R's eu adorei. Não, imagina uma criança que inverte, que ela manda nos pais. Que a vontade dela impera. Então, assim, é um... Aí eu acho que eu dava é um na pequeno cara até tirano. É um tirano, né? Então, É, assim, ó, boa. isto tem que ficar bem claro, né? Que assim, ó, eu, tu, os irmãos, nós tivemos... Eu, pelo menos, eu sou, né, um pouquinho... Bem distante pouca da coisa. tia, Bem pouquinha mas coisa. o meu pai olhava, aquilo bastava. Exatamente. A gente não ficava argumentando que isso, que aquilo, que não sei o quê, né? Hoje em dia, os pais têm medo dos filhos. E é real, né? Gente, tô chocada, porque assim, então eu sou realmente, se tem uma coisa que eu agradeço e repito todas as vezes que eu falo de educação aqui, foi que eu sempre entendi limite com esse olhar. Que E o bom. meu filho tem isso, né? A gente Sim. tem, geneticamente, a gente levanta a sobrancelha direita, assim, ó. E aí eu dou aquela olhada pra ele, ele já meio que vai se encolhendo, sabe? Vai se Sim. colocando no lugar dele. Com o pai dele não existe isso, né? E o pai dele sempre dizia assim, ó, não, porque eu acho que... tu pega pesado. Ai, tu isso, ai, tu aquilo. Mas é que o tolerar, daí é isso que eu te dizer. Sim. E as combinações que vocês fazem no tratamento, por exemplo, que tu vai Sim. impondo limites, provavelmente, Certo. vai fazendo combinações. Eu faço... O que acontece, né? A gente faz... O meu papel ali é orientar, né? E dando alguns pontos. Porque, assim, nesse... E orar, né? Pra ter paciência. Porque eu digo, eu oriento. Agora, se vocês têm um outro padrão, se vocês querem uma educação tal e tal pro filho, aí é outra coisa. Aham. Só que uma criança de 5 anos, ela não pode, né, forçar que ela que vai, né, ter o andamento nessa família. Ela que direciona, ela que calcula, ela que joga. Né? Sabe que uma vez eu ouvi na faculdade uma coisa de uma professora que eu achei muito legal e isso me marcou pra vida inteira. Que a criança, quando ela nasce, ela já controla uma casa com o choro. Sim. Porque, claro, a gente não... Claro. Imagina, um filho que tu... Não tô nem falando de um segundo, que tu já tem a manha, né? Mas Sim. um primeiro filho, o choro, ele comove toda a casa e leva a atenção pra criança. Sim, tu lembra de alguns autores que falavam Sua Majestade o bebê, O né? bebê! Ai, Então, socorro! que fica aquilo ali, né? Só que eu digo, não é assim. Mas eu coloco, então, porque a gente faz um contrato verbal, né? Claro. Então, assim, eu trabalho de tal forma, né? Tu te considera mais objetiva, assim, mais Sim, diretiva? assim, ó, porque a gente não tá aí pra perder tempo, né? Eu digo, tem um monte de gente precisando, então a coisa tem que ir, né? Até pra ver essa troca, né? E ter o trabalho, assim, também é dinâmico, porque a vida é dinâmica, né, Kelly? Não vamos ficar esperando, aí começa aquela coisa, eu vou falar, não sei se posso, mas é muito caro. Isso tudo é desculpa, né? Não, total. Porque o desespero na hora lá com teu filho, tu dá um Isso. jeito. Porque, assim, ó, quando a escola sinaliza, aí a coisa vai, sabe? Mas tu acha que bate vergonha?
Me bateu uma coisa agora. Não, porque é um espelho, né? Eu acho que em algumas ações da criança ali, né? Tu que tem um filho pequeno deve ver diferenciados comportamentos na escola, porque a gente vê às vezes, o fulaninho não desce do carro, tá grudado na mãe, Ai. sabe? Não tem nenhuma independência, não faz nada sem pai, sem mãe. Claro, não tô dizendo que a criança tem que sair dirigindo, né? Não, pode ser amanhã, no meu caso. Tá bom. Mas, né, que desça, que sabe dizer o tchau sem cena, sem, né? Ai, sem o mimimi. Isso, sem aquele escândalo. Pode ir numa festa, levar num restaurante, sem aquela criança que perturba, sabe? Eu ia te dizer assim, ó, eu ouço algumas mães falarem assim, ai, que fulano, fulaninha é muito apegado a mim. Tá, mas olha só, ele é apegado a ti até onde tu deixou, né? Penso Ou tu é apegada a ele. Matou a pau. É bem isso, porque assim, ó, as crianças, elas têm uma coisa assim que eu acho muito lindo, por isso que eu digo, eles pedem, às vezes assim, ó, eu posso vir aqui amanhã? Ai, que amor. Você é a melhor pessoa do mundo. É um afeto direto, assim, eles não né? têm, assim, não têm o filtro do adulto, sabe? Aham. Eu queria que você fosse minha mãe. Eles dizem coisas. Ou seja, tudo que a gente adoraria dizer pra aquelas pessoas que a gente encontra uma Eles vez na querem vida. assim, não, mas amanhã eu venho. Eles não vêm que tem 2 vezes por semana, uma vez por semana, porque eles se vinculam. E eu acredito muito que é pelo afeto, que eles são muito assim, sabe? Toca o fulaninho ali, toca o fulaninho lá, Sim. sabe? Sim, E aí o eles depósito. Porque hoje em dia os avós também, amiga da Mas vida. ela é minha amiga da vida. Amiga da vida. O que acontece? Os avós não são mais os de 200 anos. Os avós são pessoas que produzem, que saem, que namoram. O meu pai, né, tem uma vida. Ele vem e visita quando ele pode. Sim. A minha mãe é um pouco mais dedicada, mas ainda assim, ó, a minha mãe é super ativa, ela tem uma vida, ela tem amigos, ela faz happy hour, ela tem não sei o quê. Então, assim, não é aquela coisa que os avós que ficavam lá fazendo comida, não sei mais o quê. Sim, né? E até a gente, porque eu digo, coitada da minha filha, ela não vai ter essa, sabe? Essa Sim. imagem, porque eu já não fui assim. Sim. Né? Sim. Então, vai se virar, vai se criar, né? tá tudo certo. Bem, tudo certo. Tem tanta gente com menos, né? Daí a gente vai começando a querer se convencer, né? Tem gente com menos, aí tu vai indo. Não, por isso que eu digo, não independe se é casado, se é separado. E tem uma outra coisa que é bom, porque eu digo, né? É tanto conteúdo que eu tenho que te atualizar. Os pais se separam e às vezes casam com uma pessoa do mesmo sexo. Isso, boa. Acontece boa. muito, tem sido desde 2016, 17, tem acontecido muito de terem relações. Meu pai se separou e casou com um amigo. Minha mãe se separou e casou com uma amiga. Ok, o que as crianças trazem? Esta fala, não tem preconceito. Olha que máximo. Exatamente. O que acontece? Quando elas chegam lá na apresentação da escola e vai as duas, a mãe e a namorada, ou o pai e o namorado, aí ferra tudo. Por quê? Porque aí é o olhar, é o comentário, é depois da apresentação que chamam os pais. Por que tu trouxe? Não, né? E é isso que eu falo, Existem gente. escolas que fazem isso, tá? Mas que horror. Que não se... Eu digo, o mundo é outro, né? Sabe que essa sempre foi uma coisa que eu falei, assim, desde que eu engravidei. Eu falava, mas olha só, eu não posso esquecer que o meu filho, ou a minha filha, quando eu ainda não sabia o sexo, eu pensava assim, vai viver. Sim. Porque pode ser uma criança que adotaram, um casal homossexual decidiu adotar, por exemplo, ou fazer uma reprodução, enfim, ali, uma barriga de aluguel, seja o que for. São as novas famílias que, de novo, eu acho que nós estamos pagando um pato de uma coisa que é muito mais simples, porque a gente está no meio de uma geração que são os nossos pais, avós, tudo mais, que trazem essas crenças, né? E de uma geração que não tá nem aí com quem, o que importa é o afeto, é a realidade. É ser feliz, né? Isso é o mais legal muito pra legal. eles. E é muito legal, porque assim, eles trazem a coisa suave, né? E normal, né? E qual foi o caso mais cabeludo que tu já pegou até hoje, assim, com criança? Já teve algum caso de abuso real, assim, que tu pegou, a criança te falou e que tu teve que abordar isso com um dos pais? Sim, já tive, assim, eu trabalhei muitos anos numa instituição e teve um caso, né? E assim, é muito impactante. Por mais que a gente viva, né? Claro. Isso eu acho que é a coisa mais dolorida da profissão, tu ter esse encontro, porque é uma criança, né?
Então, assim, envolve muita coisa. E aí, tu tem que ter uma rede de apoio. Porque aí os pais ficam ali, mas, né, se contar, porque geralmente é uma pessoa da família, Uhum. e aí a família dá aquele, né? Sim, daquela... Porque imagina, a pessoa tinha uma imagem na família e Ah, fez isso com a criança. sim. Né? E realmente, assim, como eu trabalho com um nível, assim, que não é lá no morro, na vila, que é mais, que assim, entre aspas, que isso nunca é aceitável. Isso Claro que não, mas... Isso é um horror, Mas né? que a gente sabe que é mais comum, Não é. assim, e mais escrachado, talvez. Que a gente quer, assim, claro, fica mais na mídia, as coisas, né, tem uma amplitude. Aconteceu, foi bem impactante, só que o mais impactante é o desenrolar. Qual foi? O desenrolar foi que a mãe desta criança ela teve, tipo, eu acho, né, nos meus valores, em tudo, que teve um suborno para... Cala a boca. Vamos encerrar essa história e era isso. Tchau, psicóloga, tchau, tudo e pronto. E foi o que aconteceu. A coisa foi encerrada, né, e... Tô chocada. Não, tô chocada porque eu fico pensando o seguinte... Eu gosto de dinheiro, quem não gosta, né? Dinheiro, luxo, poder e glória. Isso aí vai estar no nosso glossário, inclusive. Mas, assim, tem coisas que, Não. assim, ultrapassam, Sim. né? Vamos combinar. Por Ultrapassa isso- me banhar de ouro que... Não, tem coisas que não dá, né? A gente tem um limite ali. Tem. Por isso que eu volto a dizer, tem pessoas que não poderiam partir para a maternidade, né? Claro, porque se ela tá sujeita ou, né, apta a fazer uma coisa dessas... Porque assim, ó, tu tem um filho... Como é que dorme um bicho desse? O filho, ele é independente, assim, das tuas vontades, né? Aham. Como agora também tem aparecido crianças transgênicas, né? Que tenha essa coisa do... Muito comum, tá? De aparecer que não se sente naquele corpo. Os transgêneros, tu diz? Transgêneros, isso. E aí eu digo, isso é muito comum agora. Tem aparecido... Tu acha que a pandemia ajudou também? Eu tenho visto assim, ó, que quando encaminham, eles vêm lá do o Hospital de Clínicas, tem já um padrão, né? Ele já é, assim, um lugar... Uma referência. Uma referência e realmente eles vão a fundo. Legal. Só que assim, aí também, claro, até chegar a mim, ali vai os casos mais SUS, né? Sim. Tá. Só que eu gosto de estudar isso, né, amiga? Claro, Porque imagina. assim, ó, acontece e tem que ser muito estudado isso. Pra não ter uma Pois é. retaliação depois com essa criança. E ela né? pode estar num momento de estar se questionando, como todos nós estamos nos questionando, né? Depois, Sim. nos questionamos. Certamente tu vivenciaste aí vários divórcios, né? Várias Sim. separações durante a pandemia. Eu acho que a pandemia, ela deu uma boa, assim... Como é que é aquele negócio? Como é que a gente chama? Uma peneirada. Filtrada. Isso, dá uma filtrada nas relações, né? Porque Sim. quem tava ali fingindo de morto, que não tava vendo, não tava feliz, já se resolveu, já foi tocar a vida, foi ser feliz, vamos lá, fila que anda, né? Mas e quem daqui a pouco descobriu assim, eu tenho um parceiro, eu tenho uma parceira e a gente vai continuar junto firme também, né? A gente firmou coisas, né? A gente firmou crenças, acreditou, reforçou ou não. Sim. Mas as crianças em si, de novo, a gente vê que não são as crianças, né? Eu acho que a questão... E essa culpa que a gente fala, tu acha que os pais conseguem... Quando eles compram, que a gente sabe que é Sim. um número menor, né? Mas quando eles compram o tratamento, tem culpa envolvida nesse processo da pandemia, da condução deles, de, tipo, terceirizar pra tela do celular? Vamos falar sobre isso. Pelo amor de Que Deus, é gente. assim, ó. Eu digo, meu Deus, isso é uma coisa assim. Deixa eu só colocar uma coisa. Os pais, eles têm uma coisa que é assim, ó. A fala é muito assustadora. Pego com esses casais, assim, que têm 2 filhos. Vamos dizer, um de 5 e um ano e meio. Tá? O que acontece com esse de 1 ano e meio? Ele tá grudado lá no celular. Logo de 1 ano e meio. Sabe? Porque às vezes eles levam a criança menor junto, mas o paciente é o maior que está na escola. Tá. Ok. Então, a criança está dentro, né? Pode ser iPad, pode ser um tablet qualquer, pode ser qualquer coisa. A criança está mergulhada ali. Ninguém olha para aquela criança. A criança está horas e horas e horas. Ok. E a fala é de julgar o outro, assim, a culpa é tua pro pai, que não fez isso e aquilo que tu estava dizendo, sabe? Um quer colocar a culpa no outro, né? Então, tu tem que dar... Vamos parar um pouquinho e ver assim, ó. Não interessa de quem é a culpa,
né? Acho que tem que comprar aquele chicotinho, sabe? Para! O ex da tiazinha Vamos aqui. parar. Isso. O caso, assim, daqui pra frente, o que, que a gente vai fazer? Sim, Né? porque não fica apedrejando o outro que não vai mudar vai ficar nada. aquilo. Então, acontece isso, só que eu quero, assim, até agora tu me tocou, assim, num ponto que eu tenho que falar. Claro. Que é as telas, tá? Ai, por As amor. telas. A Associação de Pediatria proíbe, né? Com, assim, ó, tem a proibição alertando que crianças de 0 a 1 ano e meio não podem usar telas, tá? Gente, olha, por favor. Isto. Fica, por favor, peguem essa dica. E tem uma outra coisa, que criança de 2 a 5 anos podem usar como joguinhos, tá? 2 horas no máximo por dia. Mas o meu não tem nem 0 horas no dia. O que acontece? Os pais, aquilo é uma babá eletrônica, né? Porque vou dizer assim, fulaninho cala a boca e fica aí. Só que ele fica muitas horas. E os estímulos para uma criança pequena tem toda a coisa neurológica. É isso que eu ia né? dizer, prejudica? Porque elas não estão preparadas, a gente fala, né, o tubo neural, a parte cognitiva, eles precisam de um tempo, porque ali tem muitos estímulos, muitas luzes, tem a coisa de ser rápido. As Se a mãozinhas, gente, eu ia dizer, aquelas mãozinhas, aham. sabe? Então, assim, quando tu fala isso, isso é idiotice. Isso não, todo mundo faz. Ah, bom, mas ai, Sabe, tem uma fala que eu digo, oi, Jesus. Fala assim, mas a criança nasceu já com o celular na mão, eles acham bonito isso. isso aí foi Sabe? naquele vídeo lá que passou, que a criança já sai como... Ai, seja menas, como... seja menas. Não, assim, ó, aí tu tá reproduzindo a ignorância que prejudica o teu filho. Né? Nossa Senhora. Porque criança com menos de 2 anos, ela não precisa ter celular nem tablet. Se ela tem pais, né? Com esse olhar afetivo, acolhedor, tolerante, né? Que a gente sabe que não é fácil. Bah, eu acho que tu tocou numa palavra importante, assim. Tolerância. É outra característica pra ser pai ou mãe. Ou tu tolera, ou tu não tolera. Porque tu tem que tolerar o beiço. Tu tem que tolerar a contestação. Sim. Tu tem que dar como é que eu vou dizer assim? Tu dá um limite, tu dá um Sim. castigo, tu combina alguma coisa, tu tem que tolerar o que tu combinou. Tu não pode mudar. Exatamente. Mas é assim, é tudo. Eu vejo uma coisa lá louca, sabe? Aham. Não, pode. Não, daqui a pouco não pode. Não, tu vai ver, fulano. Né? Não. Que isso? Mas é a casa da mãe Joana Eu real. digo, a gente tem que trocar essas ameaças, né? Por uma coisa efetiva, assim, ó. Não é... Eu combino também. Olha, semana que eles saem da sessão. Tudo arrumado, né? Porque tem, assim, eu trabalho com muitos brinquedos, muitos recursos, mas não é o tablet, né? Não é? A gente usa muitos materiais, dependendo da faixa etária, né? E vai espalhando Claro que aquilo. com a criança o acesso é esse. Quando faltam alguns minutinhos para terminar a sessão, eu digo, olha, fulaninho, vamos arrumar. Se é uma criança que veio numa família assim, não quero. Sim, porque daí, claro, Não. né? Só que aqui é o seguinte, eu digo, quando tu chegasse aqui, tava tudo arrumado, né? Agora o próximo amigo vai vir aqui e a gente vai deixar exatamente como estava. Aí fica meio, né? Claro, incomodado. Já meio puto. E super, e vai, e faz. E faz. Mas, o que tu acabou de falar, as caras, se jogar no chão. Não, o combinado é o combinado. Tu tá sabendo, né? Os 3 R's. Tu tá sabendo se acontecer, se tu não fizer, Vai dar ruim. vai ter que ter uma... Eu digo, não é bater, mas tem Não. que ter uma punição. Claro, Né? claro. Por exemplo, amiga, que a gente fala que assim, ó, as crianças, elas precisam ter um limite e saber que daqui pra frente elas não podem. Porque senão elas ficam te testando. Né? Mas isso é uma coisa que eu percebo, e eu percebia antes de ser mãe. Sim. Eu percebia as crianças testando. E outra coisa, esse papo de, é que é difícil porque o fulano é assim. Que o fulano vê tal coisa no TikTok e acha legal. Aí eu fico pensando assim, mas que idade tem essa criatura pra estar reproduzindo coreô, né? Sim. Tipo assim, eu não dou acesso a esse tipo de coisa. Eu até Sim. me considero bem, eu sou um pouco além. Mas eu ia te comentar uma coisa, sabe? Que eu conheço um caso de 2 irmãos, eles têm a diferença de, sei lá, talvez 4 anos, tá? E eles estão, deve estar com 10, sei lá, o outro com 6, 7. E talvez um pouco mais, eu realmente não lembro agora. Mas a cena mais dantesca que eu presenciei foi essa, assim, ó.
de estarem jogando Sim. e de fazerem xixi nas calças, porque não Acontece. queriam parar de Exatamente. jogar. Acontece. E assim os pais contando isso na maior naturalidade. Sim, eles adoram falar, como uma criança de 1 ano, ai, joga isso e aquilo. Ah, parece que é inteligente agora. Ah, ela, super. Mas só que isso que tu tá falando é porque eles não têm, eles acham aquilo ótimo, porque eles não estão se envolvendo com Não, com certeza, fulaninho. tu soca o guri ali e vai, né? Porque eu digo, tem coisas que é do temperamento e coisas que são da personalidade. Perfeito, muito bem colocado. Só que, o que tu vai fazer? Tu também não vai deixar a criança solta aí no caminho, né? Ai, fulano se joga, grita, diz palavrão, xinga a funcionária da casa, humilha. Tem crianças horríveis, assim, né? Nesse Sim, nível. eu sempre digo, não vem me dizer que criança é santa, que não, né? Não, também não. Não, mas não tem intervenção, né? Então, tem o pai que ouviu, mas não, tem que trabalhar, tchau. Né? Claro, porque aquilo ali vai demandar dele, né? Tem uma Porque ele atitude, Tá, e qual é a diferença, então? Entre uma coisa é temperamento. Vamos usar o exemplo do meu Sim, filho. tá. O temperamento dele é mais dele. Ele Sim. gosta de montar e desmontar Lego, aquela coisa toda. Ele gosta da própria companhia, que Sim. eu gosto de ver, porque eu acho que o adulto hoje, Sim. ele tem dificuldade de curtir a solitude, né? Certo. Não é a solidão, é a solitude, que né? é uma escolha. Né? Eu amo a solitude. Eu acho que é uma coisa necessária. Necessária. É saúde mental, né? Exatamente. E mesmo pessoas que têm relacionamentos, elas acabam combinando momentos, né? Pra que cada um viva esse seu momento de solitude. Porque tu não deixa de ser um ser, porque tu casaste, porque tu te envolveu com alguém, enfim. Sim. Então tá, ele tem essa característica. Mas a personalidade dele, eu já vi assim, ó. Tá, o temperamento é tranquilo comigo, talvez porque eu Sim. seja assim mais Sim, que tu pesadona, dá né? Já dou o tom. Mas eu às vezes, por vezes me questionei, sabe? Mas será? Será que eu não deveria? Mas eu já chamei, eu já fiz esse estímulo. Filho, vem ficar aqui na sala, vamos assistir alguma coisa junto, vamos jantar aqui. Mas eu tô bem no meu quarto. Ai. E aí eu fiquei pensando, mas gente, como é que eu vou dizer que ele não tá bem, então? Porque outra coisa, ele não tá jogando em nenhum. Sim. Não tá em acesso de celular. O máximo é um desenho passando, um desenho que ele Sim. goste e que eu aprove, obviamente, porque tem que passar pelo meu crivo. Claro. E ele tá sempre desenhando no papel mesmo, Sim. que eu acho que é o que ele tem que fazer na idade dele, que é 5 Claro. anos. Ou então montando e desmontando Lego, que é o que ele ama Que fazer. isso, tu vê, o que tu tá falando é o temperamento. É o tranquilo, que ele Ele tem, é mesmo. ele já se basta, né? Ele Em tem nome de Jesus. as escolhas dele. Que isso é muito legal, a Não, isso eu criança fui que tá abençoada. lá, né, não tá ali irritada, dizendo vem cá, sabe, solicitando toda hora e fica bem. Mas tu acha que uma criança, ela pode... Por exemplo, ela é que nem o meu filho. E do nada eu começo a dar uns PT na vida, assim. Meio que toco louco. Toco louco e daí largo. Não apareço em casa, aquela coisa. Começo a deixar só na minha mãe. Tá. Sim, Tu acha que ele pode desenvolver algumas coisas pra me dar um sinal? sim. Pode, né? E se ele tem, assim, uma ligação muito forte, ele vai sentir aquele afastamento, tá? Agora, se ele tem, quando tu tá presente, tu tá totalmente, tá? Que não adianta fazer figuração, né? Não trabalhamos com figuração. Vamos combinar que não adianta. É que eu vejo, às vezes, a gente vai na Encol, Germânia, sei lá onde, aí vem lá o cachorro, né, a criança. Daqui a pouco a criança tá comendo areia, tá? Ai. Porque a mãe tá tirando foto, tem que colocar no Instagram, mas ó, sabe, a relação, ela tá desfocada. Adorei, gente. Mas isso, assim, ó, porque como eu tenho esse olhar, Gente. nada me passa, né, desapercebido. Porque eu digo, meu Deus, a criança tá comendo terra. A criança tá comendo terra. E tu tá ali o quê? Escolhendo o filtro. O pai tá lá no beach tênis, sei lá onde, a mãe tá ali, né? Ai, E aí excelente. eu digo, No a beach serviço tênis, ó. do que tá essa criança, né? Ai, Então, coitado. assim, ó, quando a criança... Não dá nem pra sentir pena, eu não O que gosto de sentir pena, mas é. Não dá. Mas, assim, ó, o que tu tá Vai falando... se virar um dia. Não, uma coisa também que eu falo, assim, que ali, o mundo não é paternal nem fraternal. Então, se a criança ela não tem essa força, né, ou de ficar sozinha, ou de se virar, ela vai sofrer muito. A vai gente sabe trabalhar- que é tiro, porrada e bomba, né? Adorei. Ó, isso aí fica a dica. Que eu pego muito da tua fala pra realidade, porque a vida não é a Não. mãe e o pai
não vai estar lá segurando a tua mão quando estiver apresentando o teu TCC, Hã? né? Quando estiver fazendo uma entrevista de emprego. Não tem quando estiver tendo um filho. Não é assim. Não, quando tiver aquela Vai. merda assim, ó, não tem dinheiro pra nada. Sabe aquele mês, assim, Aham. que tipo assim... Acabou! Ia chegar dia 20, aí tu diz assim, Acabou a vida. tá, olha só, agora é só na misericórdia. Sabe? Tipo assim, vai passando o cartão e rezando. Porque daí tu pensa assim, cara, e dificuldades reais. Todo que- mundo tem, tá? E aí, se o teu filho tá, ele sabe quem ele é. Que eu digo, como a gente, tu sabe quem tu é. Então, assim, como tu é uma boa mãe, se tu te afastar e voltar com tudo, né? Hoje nós vamos fazer isso e aquilo, vamos dormir assim, vamos dormir a hora que tu quiser, fazer coisas. Sim, abrir com troca. umas concessões pontuais. Ok, não vai ter nenhum trauma, né? Tá, mas eu que sou assim, eu não tenho esse momento assim, em Sim. nenhum momento. Tá, mas assim, o teu filho sabe que tu é a mãe. Né? Ah, Com não, certeza. isso ele sabe, menos mal. Ele sabe que tu provém coisas, assim, é tu que cuida, tu põe a roupa. Claro. Né? Leva na escola. Ele tem mãe. Não, a referência, né? Assim, mamãe, eu quero comer isso. Mamãe, eu quero te ajudar naquilo. Sim. Ó, a gente combinou que a partir da semana que vem tu vai lavar o teu prato, né? O prato que tu... Embora a gente tenha lava-louças em casa, tá? Aí, assim, chegou na tal da semana, ele chegou em casa e falou assim, ó, é hoje, né, que eu vou lavar meu prato. Pra ele aquilo era uma expectativa, Pra sabe? Eu ele pensei, já é assim, ó, o orgulho de estar participando. Sim, ele isso tem, sim. né, já uma, né, tu vê como ele tá na engrenagem da casa. Da casa, porque E isso é eu sempre muito fiz. legal. Ele E participa. assim, ó, então tu tá mostrando, a Kelly, mãe, põe regras. Vai. Né? Eu sei o que o pai bota. Ele não, assim, ele vai ser porque o adolescente também, aqueles adolescentes rebeldes. Mas credo, dou na cara mesmo adolescente. Não, por E isso, quem disser que vem conselho tutelar, vou usar a mesma coisa que a minha mãe, que funcionou, né? Se funcionou com ela, vai funcionar comigo. amiga, que eu digo, a prevenção é tudo. Porque enquanto não tem limite, os pais, é bonitinho, tá no tablet, tá aqui, tararara. Mas, amor, depois que na adolescência começa, né, aquelas coisas de drogas, que eu sempre digo, não vamos ser da hipocrisia, né? Ai, por favor. Tem coisas, digo, todo mundo sabe, os adolescentes usando álcool, maconha. E cada vez mais cedo, né? Isto. E outra coisa, eu digo, ok, pode ser uma experiência, né, daquele momento, mas quem tem predisposição, adicção, Claro! ferrou. Né? Sabe que eu sempre disse uma coisa, que eu nunca quis nem experimentar a droga, porque eu acho que assim, eu já tinha, assim como hoje eu sou chegadinha, né, gente? Eu tinha um medo, eu comecei a Sim. beber tarde, né, comecei a beber com Sim. 27 anos, mas assim, tô recuperando tempo perdido também, me perdoe. Mas o que eu penso, né, eu penso que, claro, isso realmente é uma coisa... e se a pessoa não sabe que ela tem essa predisposição? Então, assim, ó, Porque daí ela entra com tudo, ela achava, vou só curtir aqui, não, se ferrou total, porque assim, ó, as coisas não são faladas, né? Ah, o Então, às vezes velado tu é foda. fala assim, ó, eu tô te falando que a criança que não tem limites, né, ela tem que ter o que eu te falei, a hierarquia, as regras, a rotina, porque se não tem rotina, né, tu sabe que desorganiza tudo. Até quando tu fala, vamos lavar a louça no dia tal. Isso aí faz parte da rotina. Então, o que eu falo? Tô te dizendo pro pai e pra mãe, essa criança ela tem que ter regras, porque quando chegar o fulaninho lá no portão do colégio e oferecer, ele vai aceitar, porque ele não teve modelo de nada, porque tudo pode. Mas isso tem a ver com a formação, tipo, a formação não, mas a personalidade dos pais, por exemplo, se eles... Não, acho que até a formação. A educação. Se eles receberam isso, eles reproduzem ou não necessariamente? Não necessariamente. Tem uns, assim, ó, que vêm de famílias rígidas, e aí o pai também traz, que eventualmente fuma maconha, aquelas coisas assim. Dá uns puxadinhos. Sabe? Que Sim. isso não seria o problema. Eu digo, bom, agora tu tá falando que não é o problema. Porque tu Mas tá quando falando... tem uma distância, né? É que a pessoa não quando tem projeta, 5 né? anos, isso aí tá longe, né? Mas Tá longe, mas não piscar de olhos, as coisas voam, né? Então, assim, ó, essa coisa de não falar, acho que os pais, eles perdem, erram e pecam muito, porque tem que ser falado tudo, né? Claro, tu não vai falar coisas assim... Sim, tu não vai bizarras. enrolar um ali na frente do... só filho, se alguém chegar com você e tal...
Também não precisa, né? né? Escrachado. Mas assim, ó, porque eu trabalho com adolescentes também, eu vejo que cada vez, assim, mais cedo está sendo ofertado, né? Nossa. As drogas e coisas assim que no meu tempo eu nem sabia, né? Tá aprendendo, Eu inclusive. digo, oi! Gente, não Né? sabia. Porque agora tem Michael Douglas, tem... Jura? MD, que um dia, o que é isso, MD? Aí, né, eu digo, gente, eu tenho que me atualizar, porque eu também nunca fui disso, né? Gente! Porque eu, apesar de ser, né, alguns anos mais velha que tu, sempre tive aquela coisa de medo, Deus me livre. Se eu Sim, faço essa a alguma gente coisa, o meu pai, né? A gente tem Claro, isso. a gente guarda. Mas aham. agora ninguém tem mais medo de nada, né? Então, Gente, então aumentou o pool de ofertas, é isso? muito. E a variedade. Isso que eu tô te falando é uma coisa que já deve ter passado, né? Deve ter Não, coisa mais coisa mais nova. sintética, né? Isso, O coisas sintético mais que é pesado. atuais e mais atraentes. Porque com adesivos, com cor, com ídolo, com... Gente, Tudo pode. Tô passada que chega a me cuspir. Não, e isso é real, porque eles trazem... Quando eles trazem uma menina, um menino de 13 anos, eles frequentam lugares que acontece, né? Acontece isso e, né? E aí não é porque é na festinha, no clube e tal, não acontece. Acontece. Quantos, assim, param no HPS lá em coma alcoólico, né? Porque acontece, a gente não pode ser, né, do conto de fadas. Não, conto de fada já fudeu muita gente, né? Vamos combinar. O meu não tem mimimi, é isso aí, gente. Sim. É assim, ó. É porque se a gente fala, às vezes a gente quer enfeitar a frase, né? O que eu falo assim, às vezes quer dizer pra uma pessoa, ai, olha só, não sei se de repente, quem sabe, porra, já fudeu tudo, já deu toda uma introdução, a pessoa já ficou toda assim, não entendeu merda então nenhuma. não dá. Eu já acho o seguinte, chega e diz pá. É isso. Exatamente. Né? Mas é que a verdade, tem gente que não trabalha bem com a verdade, né? É porque como assim, ó, né? Como nós somos colegas de profissão Claro. e temos uma trajetória, né, na vida Na também. vida pessoal. Eu trabalho assim, eu sempre digo, olha, eu trabalho dessa forma, com a verdade. Ah, isso é uma liberdade também. Então, assim, ó, se vocês estão afim, assim, ó, de fazer de conta que estão fazendo uma terapia, pôr o dinheiro Ah, assim... eu queria ver a cara. Queria ver né? a cara desse casal. Nós não vamos chegar em lugar nenhum, porque... Claro, eu gosto e eu preciso também de dinheiro, todo mundo precisa. Claro. Mas eu quero poder auxiliar quem quer, né? Claro, até Quem porque... tá afim. Isso, quem tá afim. Que não tá ali, ai, vamos, nhenhê. Não, né? Então tem uns que saem pé da vida, nunca mais voltam. Bom, né? obrigada, inclusive, pra eles. Tchau, né? Isso, beijinho, não me liga. E assim, ó, mas assim, ó, o que me deixa assim bem, assim, aquela coisa de gratificada, Aham. é quando eles voltam. Né? Ou a fulana não voltou, mas ela indicou pra amiga. Claro, porque ela porque- não conseguiu alcançar o Porque processo. ela não conseguiu domar o marido. Porque tem isso ainda, tu acredita? Ah, gente, Porque é. às vezes, não, o marido diz que isso é muito caro, tá? Claro, um ou outro não acha prioridade, né? Não, aí eu sempre falo, tá, o que é caro pra ti? Uhum. Né? Então, assim, se tu vai comprar, sei lá, o celular que custa 8, 10 mil, é caro? Ai, mas eu não preciso. Tá, e a terapia? Não precisa? Sim, até pra mexer no celular tem que ter saúde mental, tá, gente? Porque vamos combinar, né? Não, eu digo, eu gosto do celular também, maravilhoso. Eu gosto da bolsa maravilhosa, gosto de tudo. Mas, para isso, a gente tem que ter saúde mental. Para eu trabalhar e para a pessoa receber também aquilo. Que não adianta, eu te falo com todas as letras. Tem pessoas que pagam, mas não se comprometem. Tem pessoas que fazem uma bateria de testes e não vão buscar, não querem saber de nada, e é isso. E o filho fica... E o filho fica faltando e elas ficam pagando? Fulano não vem hoje. Eu digo, bom, conforme o nosso contrato, Uhum. a sessão tem que ser paga, né? Sim, né? Mas que não avisou com X horas de É. antecedência, aquela coisa. Ok. E os testes, acontece isso também. Ah, tá, um dia a gente vê. E um Nunca dia mais. passa. E aí eu digo, bom, vamos pôr as claras as coisas, né? Aí tu vai lá e retoma. Eu digo, não, nós não podemos continuar assim. Né? Porque eu não posso fingir que eu trabalho e vocês fingindo que o fulano tá na terapia.
Ah, sim, é só pra constar daí. Constar e não chega a lugar nenhum, né? E se tu tivesse que dar um conselho, assim, ó, não é nem conselho, porque conselho é uma coisa bonitinha, né? Mas tivesse que dar um tapa na cara da galera pra dizer assim, gente, olha só, vamos acordar pro mundo e falar a respeito disso. O que tu deixaria de recado pra galera no sentido de paternidade, maternidade e da infância, né? Porque eu acho que os efeitos aqui a gente falou bastante, mas é mais do que a questão dos efeitos, eles continuarão aparecendo, né? Sim, Porque em cada um tem o seu claro, tempo também. com muita mais intensidade, Uhum. né? Então, eu sempre penso assim, ó, quando eu vou falar para pais, em colégios, né, em jornadas, pensem naquele ser que está ali. Ele não escolheu, né, vir. Vocês tiveram esse projeto, ou se foi, às vezes não é um projeto, às vezes ele veio, tá, mas ele existe. Então, vamos pensar um pouco, não, tem que tirar o que eu falo sempre, o narcisismo, eu, né? Vamos investir, vamos dar um afeto, um olhar, um colinho. O que custa um colinho? Né? Muito mais barato que o celular. Sim, vamos ali na praça, vamos... Eu digo, as coisas não é o valor, que às vezes as pessoas querem isso, né? É o celular, vamos pra Disney com 5 anos, sabe? Ah. Eu digo, tá, são escolhas, Ok. tá? Mas eu digo, tem muitas escolhas equivocadas, que parecem uma forma, assim, que isso que vai deixar a criança feliz. E a gente vê que não é, né? Que às vezes o desenho que tu faz ali com a criança, ela te olha brilhando, né? Uma Ou tu coisa muito mais simples. Tu imagina. abre uma caixa que tem umas massinhas de modelar com glitter, ai, né? Uma coisa, eu comprei umas varetas gigantes, que eu digo, tem crianças que não conhecem coisas que a gente tinha, né? aham. Eles se surpreendem, porque isso é um investimento que tu faz. Tu não vai lá comprar o que, né, o que todo mundo compra, né? Sim. Então, eles ali no consultório, eles se dão, assim, aquela... Porque alguém tá Teve um olhar pensando na diferente. construção. Até desde as cores, que eu digo, por que tu usa tanto, né? Vermelho, amarelo, azul, verde. Eu digo, a gente tem as cores primárias. Se tu não sabe nem isso, puxa vida. Sim. Mas assim, ó, o conselho que eu sempre digo, não é o conselho, mas uma forma... Se não pensou antes de ter o filho, se não fez esse projeto, se não teve, né, essa clareza, né, começa a partir de agora. Investe um pouco, não precisa ser o tempo todo, né? Uma coisa que tu estava falando. Mas que seja real, que seja o investimento de amor, que seja o olho no olho, que seja a risada, né? Ou que seja a lágrima, ai, caiu, ai, né? Não é que tu vai fazer o fulaninho fraco porque ele caiu e chorou. Puxa, né? Eu sinto Um muito. acolhimento. Tu acolhe e vamos em frente. Levanta, né? Então, os pais, eles têm que ver a coisa mais ampla. Não só, aqueles que, sexta, sábado, domingo, já tem que ficar inventando coisa. Sim, já é um fardo. E também essa coisa, se vai pra avó, pra madrinha, é legal também. Né? Desde que, na verdade, esteja alinhado a esse olhar de, tipo, ele tá lá e eu sei que ele tá feliz. E ele gosta dessas pessoas. Né? Então, as crianças, eu digo, a melhor, assim, a terapia que eu amo é com criança, porque eles não fazem jogo, eles falam a verdade, sabe? Sim, Eles, aí o tratamento até vai mais rápido. Eles, não é como assim, tu pega um adulto e faz 1 mês, 2, eles esqueci de te contar isso. Tá, né? Que pra criança é tudo muito novidade, né? Eles falam, eles não têm filtro, assim, será que... o que ela vai achar, sabe? Como o adulto começa... Tem esse lado do aprendizado que eu nunca tinha pensado mesmo. Eles falam naquela... Vem, é sem Sim. filtro mesmo. E é a verdade deles, né? Eles são sem mimimi, assim como a gente. Ai, Lu, nosso papo tá ótimo. Eu podia ficar aqui por mais 2, 3, 4 horas falando sobre esse assunto maravilhoso. Mas teremos outras oportunidades, com certeza. Estou à disposição, porque esse assunto, assim, ó... É infindável. Exatamente isso. Obrigada, um brinde. Obrigada. Gente, ficamos por aqui. Uma ótima noite pra vocês. Beijos e até o próximo episódio.